O outro, e o quinto princípio, é o princípio da eficiência. Quando falamos em princípio da eficiência, nós temos que lembrar que o servidor ele deve realizar as suas atribuições do dia a dia com presteza, com perfeição, com rendimento funcional. Não é? Essa, portanto, é a característica que se mostra mais evidente quando falamos do princípio da eficiência. O princípio da eficiência é ser eficiente. Não é? Maior rendimento com o menor gasto de tempo e de recursos da administração pública. E o princípio da finalidade. Esse princípio da finalidade, na verdade, ele coroa toda a administração pública. Porque nós falamos que a administração pública ela tem um objetivo. Não é? A administração pública não está posta para atender os interesses nossos, não é? Enquanto servidores. A administração pública está posta para atender o interesse público. Mas o que é esse interesse público? É o interesse que move a própria administração no sentido de propiciar para nós, cidadãos, não é? Todos aqueles direitos que nós temos enquanto pessoas, não é? A nossa dignidade, não é? Os direitos sociais, enfim, tudo aquilo que a administração faz deve ser em prol do interesse da coletividade, do interesse público. Nós vamos encontrar também na lei do processo administrativo, que vamos ver mais profundamente daqui a pouco, novamente essas questões dos princípios, não é? Outros princípios também, e a forma de instrumentalizar ou de chegar a uma atuação lícita, legal, reta, na observância desses princípios. Bem, aqui nós temos, de uma forma bastante sintética, não é? A abordagem desses 5 princípios que regem a administração pública. Mas nós temos inúmeros outros, e eu vou me permitir apenas, nesse momento, citar alguns deles. Nós temos um princípio chamado princípio da autotutela. Não é? O que significa autotutela? A própria administração pública, quando percebe que precisa fazer algumas correções, ela própria deve fazer essas correções, sem prejuízo da atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, enfim. Mas esse princípio da autotutela está esculpido em uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Esta súmula do Supremo Tribunal Federal, que os senhores podem encontrar na ferramenta legislação do ambiente virtual de aprendizagem, ela diz textualmente o seguinte, que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou poderá revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, sempre respeitando os direitos adquiridos, e ressalvada em qualquer hipótese, não é, a apreciação judicial. Em síntese, o que significa, portanto, esse princípio da autotutela? Significa que, existindo alguma conduta ilegal, a administração deve invalidar, anular aquele ato da administração. Ou, em outras situações, se a administração perceber que aquela situação não é mais conveniente, não é? A administração pode revogar. Isso a esses 2 conceitos nós vamos voltar mais para o final. Existe também um outro princípio muito importante, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é? Quando nós falamos em razoabilidade ou proporcionalidade, nós estamos falando que esses 2 princípios servem para mensurar, para avaliar os limites da discricionariedade na escolha dos motivos do ato administrativo. Dos motivos, do objeto, da finalidade. Ou seja, quando falamos, portanto, em razoabilidade e proporcionalidade, nós estamos falando em mecanismos para aferir a adequação entre meios e fins. Portanto,
a questão da razoabilidade e proporcionalidade também é de extrema importância, não é? Principalmente para avaliar a legalidade. Como eu disse inicialmente, o administrador pode, no intuito de cumprir a lei, atuar com discriminação. Vamos apenas fazer um parênteses para tornar mais claro esse conceito. Vamos imaginar o seguinte, que eu vou pegar aqui um conceito de administração pública municipal. Vamos imaginar, por exemplo, que um determinado prefeito de uma cidade tem uma avença com um desafeto político. No seu primeiro dia de mandato, ele resolve desapropriar aquele imóvel do seu desafeto. Ele pode fazer isso? Legalmente pode. Não é? Legalmente pode, porque a legislação lhe confere poderes para desapropriar. Mas vocês percebem que a finalidade não é bem o interesse público? Não é? A finalidade é fazer com que aquele seu desafeto político seja punido de alguma forma. Não é? Por isso é que, quando falamos em razoabilidade e proporcionalidade, nós usamos esses conceitos para que a própria administração e o judiciário depois possa avaliar. Olha, aquela autoridade tinha esse poder, mas ela usou em prol do interesse público? Não, porque não é razoável, não é proporcional. Logo, ofendeu o princípio da finalidade e aquele ato poderá ser, no judiciário, invalidado. Não é? Bem, já para finalizar essa videoaula de hoje, nós vamos falar também do princípio da motivação. A própria lei do processo administrativo, né, exige que a administração indique os fundamentos da sua decisão. E essa indicação dos fundamentos da sua decisão deve fazer referência aos fatos e ao tema jurídico. Ou seja, quando se fundamenta, se motiva o porquê tomou aquela decisão, nesta motivação, a administração deve indicar os fundamentos da sua decisão. Não é? E esses fundamentos, eles são exigidos sempre, em qualquer circunstância, mesmo naqueles atos que chamamos vinculados ou naqueles outros atos que se dizem discricionários. E essa motivação ela deve ser, principalmente em determinadas situações, ela é importantíssima, não que não seja nos outros, não é? Mas em determinadas situações ela é importantíssima, principalmente quando a administração está negando um direito ou quando imponha ou agrave deveres ou encargos ao administrado, ou também quando imponha determinadas sanções. Enfim, quando falamos no processo administrativo, ou melhor dizendo, quando falamos no processo licitatório, a motivação também ela é extremamente importante naqueles casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. Porque se esta motivação não for uma motivação firmada, fundada em precedentes judiciais, falamos em jurisprudência, não é? Na própria doutrina, o próprio judiciário pode invalidar, se a administração não fizer antes, não é? E pode, desse comportamento, surgir ou ser impostas sanções severas ao administrador. Bem, nós temos ainda, e agora mesmo para finalizar, o último princípio chamado princípio da segurança jurídica. Não é? Esse princípio da segurança jurídica, ele estabelece que na interpretação da norma administrativa, o administrador deve atuar de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que essa norma se dirige. Não é? E se veda a aplicação retroativa de uma norma interpretação. Portanto, falamos que a lei deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não é? O que a administração não pode fazer é desconstituir atos nessas situações, não é? Ou seja, retroagir o seu entendimento para modificar aquilo que já foi decidido. Portanto, não se pode, com uma nova interpretação da lei, modificar aquilo que já foi julgado, que já foi decidido. Professor José Carlos,
na necessidade de fazermos uma compra, aquisição de material ou serviço com dispensa de licitação, como deveríamos fazer para não infringir o princípio da impessoalidade? Bom, a questão da impessoalidade realmente ela comporta alguma reflexão, né? Como foi dito. No caso de dispensa de licitação, o servidor ele já tem uma série, uma lista de empresas que possa fornecer aquele determinado produto, né? O que a lei estabelece, né, e da mesma forma para o convite, né, o que a lei estabelece é que deve ter uma certa rotatividade, né? Vamos imaginar o seguinte, que em uma determinada repartição se compra com mais frequência um determinado produto com dispensa de licitação. Ora, será que não existem outros que trabalham com aquele mesmo produto, né? Com aquele mesmo serviço? Então precisa existir uma rotatividade. No caso do convite, da mesma forma, né? A legislação exige que se encaminhe o convite para 3 empresas participarem do certame. Bem, a própria lei estabelece mecanismos para que se efetive esse princípio da impessoalidade, não é? A lei diz, olha, sempre que aquele mesmo produto, aquele mesmo serviço seja adquirido através de convite, por exemplo, né, deve sempre mudar os fornecedores ou colocar pelo menos um, né, diferente daquele que já participou. Bem, mas existem determinadas situações que nós só temos um fornecedor, 2 fornecedores. Como vamos fazer? No caso, por exemplo, de dispensa, vamos imaginar que uma cidade muito pequena, um determinado serviço, né, tenha apenas um fornecedor. Aí o servidor vai justificar no próprio procedimento licitatório o porquê aquela empresa está sendo contratada de novo, não é? Enfim, a partir do momento em que você tenha uma justificativa do porquê aquela empresa foi contratada 2, 3, 4 vezes, não é? Se a sua fundamentação, a sua justificativa for plausível, for razoável, não é? Não haverá problema nenhum com o Tribunal de Contas. Uma outra questão importante, eu só estou trazendo esse como exemplo, mas vamos estudar depois mais aprofundadamente, é a questão do convite, né? O Tribunal de Contas da União já decidiu que, não havendo 3 licitantes no convite, deve-se suspender, não é, a licitação, fazer uma outra chamada, não é, outros convites para trazer no mínimo 3 para o certame. Mas em determinadas situações, nós não vamos encontrar 3. Mandamos 3 convites, mas, digamos, só 2 participam, ou só 1 participa, e aí? Nesse caso, o servidor precisa também justificar, explicar, motivar o porquê ele está fazendo um convite, não é? Uma licitação, em que encaminhou no mínimo 3 convites, mas que só tem 1 participando, não é? E claro, o Tribunal de Contas já falou que é ilegal, mas e se não existir outra empresa para fornecer aquele serviço ou entregar aquele bem? Nós não vamos, enquanto administração, deixar de comprar, precisamos para o dia a dia da administração. Então aí vai, mais uma vez, justificar com base na jurisprudência, com base nos textos doutrinários, o porquê daquela decisão. E quando o Tribunal de Contas estiver fazendo a sua inspeção, ele vai analisar e vai dizer, olha, é razoável, não é, essa sua decisão. Portanto, ela está em conformidade com a lei. Okay? Obrigado pela sua participação. E quero também dizer para que todos os senhores e senhoras, não é, participem do fórum, não é, trazendo questões do dia a dia que envolvam a interpretação desses princípios. Porque, assim, a nossa aula, a nossa discussão será muito mais proveitosa. Ok? Muito obrigado e até nosso próximo encontro.